Shabbat Shalom, bem-vindos a mais uma devocional. Que Deus possa abençoar tua casa, abençoar tua vida. Eu sou a pastora Maria Luísa, apóstola Maria Luísa. Quero dizer que é uma honra tocar a sua vida através das devocionais, de tantos outros Shabbat Shalom que já foi ministrada, e basta você procurar que você vai encontrar, e Deus vai ministrar poderosamente em seu coração através da palavra. Você que não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, ajuda o canal a crescer, compartilhe também essa palavra, porque eu creio que ela pode mudar destino, tá ok? É bom demais quando a palavra vem e ela traz essa luz no nosso interior, ela joga luz no nosso interior, joga luz nas nossas trevas, né? Nós podemos então mudar um caminho que não estava legal, trazer novamente ali para o caminho que Deus deseja para nossas vidas. Hoje o nosso tema é um tema muito interessante, queridos, é um tema que nos vai fazer pensar muito sobre a nossa vida, a nossa passagem aqui nesta terra. E o tema é sapatos pequenos demais, tá ok? Olha só, sapatos pequenos demais. Você já passou pela experiência de chegar em uma loja, olhar aquele sapato e dizer, uau, esse sapato é meu. Só que ao entrar, você então constata ali, né, que o número não é para você, não dá para você, o número é muito menor do que o seu pé, ou então o número é muito maior e não tem o seu número, né? Eita Deus, e você tenta caminhar com aquele sapato pequeno, tenta dar uma voltinha, andar, um dia você fala, não, ele vai lacear, eu vou colocar, ele vai lacear, e você então cai na bobeira de dar aquela volta com aquele sapato e volta com os pés todos arrebentados, né? Ou seja, cheio de calo, cheio de ferida. Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu. E então eu quis colocar esse tema hoje para nós fazermos uma tipologia, né, com a nossa vida. E assim como é difícil calçar um sapato menor, muito menor que o nosso pé, ou muito maior, também a nossa vida e fora, ela precisa ser confortável, como é quando nós calçamos um sapato confortável, tá? Então não dá para usar um sapato menor que o nosso pé. Ele vai machucar, vai causar calos, vai causar feridas, né? E assim acontece, e acontece muito, muito mais do que você imagina, e talvez isso esteja acontecendo com você, né? De que quando nós tentamos, olha só, tentamos realizar coisas que são fora do plano de Deus para nós, ou seja, que não é o nosso quadrado, que não é a nossa chamada, que não é o nosso cajado. Aqui nós temos um lema muito interessante que é: cuide do seu cajado, cuide do seu território, cuide, né, do seu ministério. Então, quando nós tentamos realizar coisas que Deus não nos chamou para realizar, é como calçar um sapato pequeno demais, não vai dar certo, vai causar ferida. Não é confortável calçar esse sapato menor ou maior, né? Não, ou seja, quando nós estamos fora também da nossa chamada, do propósito de Deus para a nossa vida, quando nós tentamos realizar coisas que nós não fomos chamados ou não temos a chamada, o que vai acontecer quando nós tentamos fazer aquele negócio que não é para nós fazermos? Vai ficar sem graça, né? Não vai ter graça, não vai ter elegância, né? Para exercer aquilo que nós não fomos chamados para exercer. Por isso é muito importante saber o nosso lugar, né? Na família, no mundo, na igreja, no trabalho, para que nós possamos ter essa vida confortável, como usar um sapato confortável no nosso pé, né? Eu começo a imaginar, e chamo também você para imaginar a deselegância que é usar um sapato muito apertado ou muito maior, né? Mesmo que nós venhamos estar com a roupa impecável, mas os sapatos ali machucando, é deselegante. Nós vamos nos sentir deselegantes, e também quem nos olhar vai ver a deselegância que é, né? Sair andando por aí com sapatos menores do que os nossos pés. Então, nem o menor nem o maior é confortável. E também imagina a deselegância que é
quando nós tentamos exercer funções que não são nossas, tá ok? A Bíblia diz que Deus deu uns para apóstolos, né, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, o apóstolo está aqui, cobrindo todos os outros ministérios. Então, ele mesmo colocou cada um no corpo conforme ele quis. Então, ou seja, quando nós tentamos realizar algo que não é a nossa chamada, mas isso também abrange aí fora, né, no trabalho secular, quando nós tentamos exercer aquilo que não fomos chamados para exercer, vai ficar muito deselegante, né? Não vai ter aquele tchan de quando a pessoa olha para você e fala, você nasceu para isso, rapaz, você nasceu para fazer isso. Então, assim, essa palavra ela vem para nós fazermos essa tipologia hoje e nós aprendermos a viver uma vida mais confortável, tá ok? Desde comprar um sapato certo até as nossas funções. Então, é muito gostoso um sapato confortável, né? É muito gostoso quando caminhamos confortavelmente pelas ruas, ou uma caminhada, ou num shopping, né? Com sapatos que foram feitos para nós. Eu tenho sapatos que eu falo assim, eu posso ir fazer uma caminhada com esses sapatos, porque ele é gostoso demais. Já tem outros que 1 hora no culto ficar ali é só pela beleza dele mesmo, porque é muito desconfortável. Então, ou seja, assim é a nossa vida. Nós podemos fazer essa comparação hoje para que nós possamos crescer e eliminar aquilo que nos deixa desconfortável, né? Claro que nós também não vamos querer viver só confortavelmente, né? Mas também você viver constantemente desconfortável é muito difícil. E com essa palavra, então, nós queremos ministrar e dizer que é muito bom, que é tremendo, que é muito gostoso caminhar, exercer nossa chamada confortavelmente. Ou seja, quando o nosso eu, né, o nosso eu ideal, o nosso eu real, ele está em concordância, né? Ou seja, está em congruência, em sintonia com o que vivemos. Tá ok? Assim é exercer o nosso ministério, assim é, eu falo ministério, mas o seu trabalho, a sua chamada aí fora, né? Confortavelmente, fazer tudo isso confortavelmente é a mesma coisa que dizer, quando esse nosso eu, o nosso eu, ele está em concordância, está em congruência, em sintonia com o que vivemos, né? Ou seja, eu não preciso aqui o tempo todo forçar a barra, né? Ou seja, o meu interior, ele estará bem à vontade para exercer a minha chamada, aquilo que eu nasci para fazer, aquilo que Deus me deu como sendo inato, e eu então fui aperfeiçoando, sendo fiel no pouco, e ele foi colocando sobre o muito, né? Então, quando esse eu está em congruência com aquilo que eu faço, ou seja, não é uma coisa forçada, né? O meu interior, ele vai estar muito à vontade, vai estar gostoso, vai estar relaxado para realizar a minha chamada, ou seja, o que Deus me chamou para realizar aqui nesta terra, tá ok? E a nossa vida, ela precisa ter essa congruência. Eu preciso estar com o meu interior relaxado quando eu vou exercer alguma coisa, porque senão será cansativo, porque senão será pesado, né? Nós precisamos estar confortáveis. É uma chamada, Deus não nos chamou para o desconforto. A palavra de Deus diz, se nós quisermos e ouvirmos, comeremos o melhor desta terra, né? Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, né? Ele diz que cada um tem a sua função no corpo de Cristo, todos são necessários, né? E nós precisamos, então, encontrar o nosso lugar nesse corpo, o nosso lugar na família, para não querer viver o lugar do outro na família, ou querer a recompensa do outro, ou seja, assim seria como calçar um sapato bem menor do que os nossos pés. Então, nós devemos buscar essa vida confortável, tanto na vida física, tanto na vida espiritual também. É muito importante. Você já parou para pensar se você vive uma vida espiritual confortável? Se você vive um ministério confortável,
né? Eu não estou falando não estou falando de conforto ali. Eu estou falando quando você está em congruência com aquilo que você faz, você não importa nem de ser morto, tá ok? Você não se importa de ser morto por aquilo, porque é a sua chamada. Você está confortável, você enfrenta leões, você derrota gigantes, porque é a sua chamada. Você vai tramitar nesses lugares assim com muita unção, né? Com muita liberdade, tá ok? Por quê? Porque você está confortável. E Deus nos chamou para isso. Então, até mesmo muitas pessoas, elas não têm uma vida espiritual confortável, né? Não têm uma vida física confortável. Então, hoje, esta palavra é para isso, para nós fazermos essa tipologia, sapatos pequenos demais. Ou seja, será que o meu ministério está fora daquilo que é para eu realizar? Será que eu estou me intrometendo numa chamada alheia? Será que eu estou com um problema de imitação ou identificação, né? E eu não estou exercendo o que realmente eu nasci para exercer? Então é muito importante isso, tá? Porque quem é que não deseja viver uma vida confortável? Você deseja? Eu desejo, é claro. Agora, para mim, eu não sei para vocês, viver uma vida espiritual confortável é o quê? É se sentir relaxada. Eu não estou falando relaxada, deixar as coisas sem fazer. Relaxada no espírito, é estar tranquila. Tudo pode estar desabando, mas você está em paz. Ou seja, é o meu interior estar ajustado, totalmente ajustado. Ele estar bem, é ele estar à vontade. Tá ok? Eu quero até fazer uma comparação que é igual quando nós estamos caminhando com esses sapatos confortáveis, com aquele tênis bem gostoso. Eu já tive que uma vez caminhar com a sapatilha porque eu tinha esquecido meu tênis e é horrível. Começa a doer o calcanhar, começa a doer a panturrilha, né? E as dores vai para a coluna. Então foi muito difícil. Começou a fazer calo no calcanhar e é muito difícil. Então, agora para isso acontecer comigo, acontecer com você, o que você precisa fazer? Para você caminhar confortavelmente, precisa conhecer os propósitos de Deus. Quais são os propósitos de Deus para a sua vida? O que Deus te chamou para realizar e para fazer, né? Você precisa conhecer a sua chamada nessa terra, o seu lugar no mundo. Qual é o seu lugar no mundo? Né? Qual é o seu lugar no corpo onde você serve ao Senhor, na igreja, na sua família? Qual é o seu lugar? Quem é você na sua família, né? Ou seja, você conhecer a sua identidade. Mas, apóstola, o que é essa identidade? A identidade, olha só, é a manifestação, ou seja, é o manifesto, né? É a manifestação da ligação afetiva que você, né, ou eu, nós, temos com Cristo. Tá ok? Falando aqui, biblicamente falando, né? Então, essa identidade em Cristo, ela vai manifestar essa ligação afetiva que nós temos com Ele, tá ok? Por quê? Porque o nosso eu, ele tem sempre um laço de identificatório, tá? Ninguém constrói nada sozinho. Você não nasce e sai construindo tudo do jeitinho que você quer, não. Nós temos laços identificatórios na nossa vida, né? E esse laço identificatório acontece inconscientemente em nós, né? Com o outro, quando nós identificamos com o outro, com a nossa mãe, com o nosso pai, né? Nós identificamos com o outro, ou seja, é assim que o nosso eu é construído. Não é, não, eu sou, em mim tem partes, né, de todos aqueles que eu criei laços identificatórios. Ou seja, nós somos capazes de nos identificarmos e construirmos um eu através do outro. Olha só como que é interessante essa palavra, né? Esse outro que esteve em relação conosco ou está ainda em relação conosco. Então essa identidade nossa, ela foi construída nessa relação com o outro, né? Nessa identificação com o outro. Por isso é importante nós parar para pensarmos
na nossa trajetória, com quem que nós estamos nos identificando. Quantas pessoas que elas estão aí trabalhando em trabalhos, não que é o chamado dela, mas por identificação, por fidelidade, lealdade, né? Porque o pai, ele era serralheiro, então eu também vou ser, ok? Não está vivendo a sua chamada. Então, ou seja, você está com um sapato errado, com um número errado, né? Está calçando um sapato com a numeração errada, e isso gera desconforto, é isso que te gera uma vida tão desconfortável, tá? Então, quais foram as pessoas que estiveram e estão em relação com você, que fizeram e fazem a construção de sua identidade, né? Com quem que você tem se identificado? É muito importante isso. Nós não estamos falando aqui de uma imitação, nós estamos falando de identificação, tá ok? E hoje eu quero trazer aqui, e nós devemos lembrar que, e nós sabemos disso, né? Sabemos que Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança, tá? Então a nossa identidade está em Deus, nós precisamos nos identificar com o nosso Pai Celestial. Então, para quê? Porque assim nós seremos mais parecidos com o nosso Criador do que com qualquer outra pessoa no mundo. Então, quando eu identifico com quem eu me identifiquei, construir o meu eu, quando eu seleciono, quando eu entendo que Deus me fez a sua imagem, a sua semelhança, e para construir o meu eu, para construir a minha identidade, eu me identifico com Ele, então tudo muda, porque daí eu vou saber que eu tudo posso naquele que me fortalece, e eu vou então descobrir qual o propósito dele para a minha vida. E nós precisamos saber disso, para quê? Para que nós possamos caminhar livres. Essa palavra livre, ela vai muito além do que você pensa. Ser livre não é você andar pelas ruas da cidade apenas. Ser livre é você ter um nome escrito no livro da vida, como diz o louvor do Max Nascimento, como diz as escrituras. Ser livre é você andar em congruência com aquilo que você é e com o que você faz. É você ser, né? Você não é o seu eu ideal que você idealiza ficar comandando você o tempo todo, mas é você ter essa flexibilidade. Claro que nós sempre teremos esse eu ideal, não tem como eliminar ele da nossa vida, mas quando somente ele está dominando e o nosso eu real fica ali sucumbido, e você vai fazendo só aquilo que você deseja, porque o seu eu ideal, aquilo que você idealiza, tá se mandando, né? Está no comando. Então nós precisamos parar um pouco e pensar sobre esta vida, onde nós queremos chegar, e identificar se nós estamos realmente caminhando uma vida confortavelmente, tá? Então eu espero ajudar você através dessa devocional. Então precisamos saber de tudo isso que eu ministrei aqui, para assim caminharmos livres de tensões, livres de sangramentos, de calos, livres de feridas, tá ok? Tanto pelo sapato apertado, né? E agora aqui trazendo para aquilo que nós estamos exercendo aí fora. Talvez até a sua formação não é confortável para você. Talvez você identificou com outra pessoa e você se formou e você hoje está exercendo aquilo que você não quis, não é a sua chamada, né? Eu aprendi, eu quero colocar aqui para vocês, que quando nós estamos fora do lugar que Deus nos chamou para estar, né, nós estaremos fora do nosso lugar e ocupando o lugar que é de outra pessoa, tá ok? Isso é muito importante. Logo quando eu me converti, eu ouvi meu pastor Adair dizer essa frase e eu guardei para mim. Então, quando eu estou fora da minha chamada, do lugar onde Deus me chamou para estar, eu estarei fora do meu lugar, né? E ocupando o lugar que seria de outra pessoa. Então, hoje nós devemos pensar muito o que nós estamos fazendo com a nossa vida, se nós estamos confortável com o que estamos fazendo, porque nós devemos cuidar muito, porque está muito normal, né? Nós devemos cuidar com a onda, né? Hoje, como diz aquela música, olha a onda, olha a onda, né?
alguém faz uma coisa legal e aí um monte de gente, ai que legal, vou fazer também, né? Só que daí não é a onda dele, né? A onda é do outro, a onda não é sua. Então, fica fora da chamada, fica fora da casinha, fica uma coisa sem elegância, né? Fica uma coisa imitando o que os outros estão fazendo. Por isso nós precisamos hoje identificar realmente onde é o meu lugar. O que eu nasci para fazer, o que eu quero fazer, onde é que eu fico me confortável, onde eu me sinto seguro, confortável. Claro que vai ter dias que não é confortável fazer aquilo que você foi chamado para fazer, mas você vai estar em paz, né? Você não vai se importar se as pessoas estão te condenando, você não vai se importar se as pessoas estão, como dizia minha madrasta, reparando, né, em você, porque você está no seu lugar, você nasceu para exercer aquilo. Tá entendendo, queridos, né? Então é por isso que eu aplico muito essa questão, né, de estar no meu lugar e não ocupando o lugar de outra pessoa, né? O que eu aprendi. Ou seja, se eu não sei surfar, né, com essa questão da onda, eu não vou pegar a onda, eu não sei mesmo, né? Então eu não vou pegar uma prancha e sair aí surfando só porque tem um monte de gente que sabe surfar, que sabe nadar lá no mar, né? Não. Eu não vou pegar minha prancha e sair aí surfando. Eu vou ficar onde? Na praia, tirando foto e vou estar ali bem seguro e confortável, né? Naquele ventinho no rosto, só tirando foto, quem sabe surfar. Então, cuidado com a onda. É uma onda isso, eu vou agora fazer isso porque tá todo mundo fazendo, mas é a sua chamada. Você vai ficar realmente, você vai dar conta, né? Porque não é difícil chegar no topo, queridos. O difícil é permanecer no topo. Tá? Não é difícil você administrar uma pobreza, o difícil é você administrar riqueza. Então nós precisamos entender. Eu falo isso porque há mais de 20 anos eu estou na chamada. Há mais de 20 anos eu tenho uma experiência, né, de muitas vezes nessa chamada, passar por coisas terríveis, 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 mas não abandonar a chamada. Por quê? Porque era minha chamada, era o meu propósito de vida, né? Então você não abandona, ou seja, você antes de servir ao Senhor, como diz as Escrituras, ninguém que vai construir um prédio antes não se assenta para ver se tem condições de construir. Então isso acontece com muitas pessoas, elas pegam a onda no ministério, elas pegam a onda por aí depois, ou seja, elas lançam a mão no arado, e a Bíblia diz que aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino, né? Então é muito necessário a gente fazer essa análise, né? Então vamos aplicar. Se eu não sei surfar, eu não pego a onda. Então, quem sabe você esteja muito confortável hoje no seu lugar, ou não está confortável. Quem sabe você se encaixa no seu lugar onde você trabalha, ou no ministério, ou não se encaixa, né? Então, assim, essa palavra vem para você pensar. Quem sabe você se sente muito seguro, ou talvez você se sente muito inseguro e desconfortável, né? Ou até mesmo espiritualmente desconfortável o tempo todo, onde você está, o que você está fazendo aí na sua denominação, né? Então, ou seja, é hora de ouvir o que? O que os Salmos 25, 12, 13 está nos dizendo. Olha, ele diz assim, ó: quem é o homem que teme o Senhor? Olha só, quem é o homem que teme ao Senhor? Você teme o Senhor? Temer ao Senhor não é ter medo de Deus, é ter respeito pelo Senhor, é ter oportunidade de fazer as coisas erradas e não fazer porque o Senhor, os olhos dele estão sobre você. Então, quem é o homem que teme ao Senhor? Salmos 25, 12 e 13. Quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Olha só, viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. E acabou, ou seja, este salmo ele nos chama para a liberdade. Quem é o homem que teme ao Senhor? Ele vai te instruir. Eu temo o Senhor, então ele vai me instruir. Eu vou viver em prosperidade e os meus descendentes vão herdar essa terra. Tá ok? Então, esse salmo ele nos chama para essa liberdade, essa congruência, ser livre, estar em paz na sua chamada, né? Ou seja, para vivermos livres de preocupações. Só que nós, para isso, precisamos viver para Deus. Precisamos entender
Qual é o propósito dele para a nossa vida? Precisamos não forçar a barra e querer aquilo que não é para nós, só porque está dando certo para o outro. Nós precisamos confiar nas promessas e fazer o que nascemos para fazer. E a pergunta é, o que você nasceu para fazer? Tá ok? Então o nobre, ele projeta coisas nobres e na nobreza ele perseverará, tá? Ele vai continuar quando é a chamada. E para aquele que está vivo há esperança. Então se é o lugar que você está te traz cura, permaneça. Se o lugar que você está não te cura, te oprime, deve sair dele. Então, aquele que teme ao Senhor, ó, Deus instruirá o caminho que deve seguir. E aí nós vamos estar em paz e livre, e não como quando nós estamos aí com um calçado muito apertado para a nossa vida, tá ok? Então essa é a palavra de hoje, eu oro para que o Senhor te abençoe, te dê a luz, te dê a instrução no caminho que você deve seguir, tá? Que você possa viver uma vida confortável em nome de Jesus. Até o próximo. Shabbat Shalom.